Muito bem, bem-vindos então a mais essa edição das nossas perícopes para este sétimo domingo após Pentecoste, da Trienal B. O nosso texto é do Antigo Testamento e o livro é Ezequiel 2, 1 a 5. Nós sabemos que Ezequiel foi escolhido como instrumento de Deus num tempo de grande convulsão internacional. O Império Assírio, naquele tempo, estava sendo desmantelado sob ataque dos babilônios e dos medos. O Egito, lá no lado sul, estava tentando se reerguer por meio da liderança de Faraó Neco II. E a ameaça vinha do outro lado. Nabucodonosor havia subjugado Judá e tomado Jerusalém em 597. E nessa ocasião, em 597, cerca de 10 mil israelitas do povo de Deus, incluindo o profeta Ezequiel, foram exilados para a Babilônia. 10 anos mais tarde, portanto em 587, Jerusalém e o templo foram incendiados, e nesses tempos de terror por todos os lados, como diz o profeta Jeremias, a mensagem desse profeta Ezequiel, se tornava bastante difícil e também não muito agradável. Então vamos ao texto, capítulo 2 de Ezequiel, então versículo 1. Vayomer Elai ben Adam amod al ragleika va'adaver otak. Vayomer Elai. Essa palavra Vayomer vem, claro, do verbo amar, é o imperfeito com VAF consecutivo, do cal, e a terceira masculina, singular. E a pergunta é quem é o sujeito, quem é que fala aqui? Aqui talvez pode-se adiantar um pouco de uma infelicidade na divisão do capítulo de Ezequiel. Na verdade, o versículo anterior deveria estar incluído nesta divisão, porque no versículo anterior, que é o versículo 28, capítulo 1, nós sabemos que é a voz da glória de Deus, diz o texto lá, que aparece e vem para Ezequiel. Então, ela, no caso a voz disse, Ben Adam, filho do homem. Esta é a tradução mais comum, né? O filho de Adão, até poderia ser essa a alternativa, né? É interessante que Deus se dirige a Ezequiel não pelo seu nome. Raramente Deus faz isso no livro, ele sempre fala filho do homem. Tá? E Deus usa nada menos que 93 vezes essa expressão no livro de Ezequiel, enquanto que a expressão filho do homem aparece nos outros livros também, muito mais raramente. O que significa a expressão filho do homem? A maioria das vezes se indica que isto seja para expressar a mortalidade, a finitude do ser humano, a finitude do profeta, a finitude da humanidade, né? Desde a queda de Adão e Eva e assim por diante. É uma possibilidade, mas, meu ver, no capítulo 31, versículo 14, a referência aparece no plural, Benei Adam, os filhos do homem. E aí a ênfase está um pouco mais diferenciada. Tá? Aqui me parece que o destaque está mais no lado do respeito à distância que existe entre a fraqueza da humanidade, não é, e o poder do Deus onipotente. Onipotente, que é um termo usado no versículo 24 do capítulo 1. Então, esse contexto, aparece o onipotente, Deus dando poder, capacitando o profeta para ser profeta no meio de um povo que é rebelde, por um lado.
Por outro lado, você tem também, Deus tem o poder para, por meio da sua palavra, disciplinar o povo de Israel, que é um povo que está no exílio. E, acima de tudo, estabelece essa distância para mostrar o poder de Deus para redimir este povo que precisa do seu auxílio. O que diz lá na segunda parte do versículo 2? Amod al-Ragleika ve'adaver otak. Amod significa, vem do verbo amado, que é o imperativo, a segunda masculina singular do imperativo, do verbo amado, significa fica em pé, levante-se, né? Permaneça em pé. Literalmente é permaneça sobre os teus pés, ragleika, regel, e aqui com o sufixo da segunda masculina plural. Va'adaver otak. Va'adaver, aqui é a primeira pessoa do singular do imperfeito, do piel, do verbo davar, ou diver, como queira. O vaf aqui não é um vaf consecutivo, é simplesmente um vaf que é a conjunção. Você vê um pata, que é a vogal breve que aparece debaixo do aleph. Então, e falarei otak. Normalmente é otk, mas aqui otak, a mudança da vogal e da semivogal acontece por causa da forma, a última sílaba tônica do versículo. Então, você tem aqui uma forma pausal. E it é um sinônimo de im, contigo. Tá? E então falarei contigo. Versículo 2. Vatavo bi ruach kasher diber elai, vatahamideni al raglai. Vatavo, aqui a forma está na segunda, na terceira feminina singular, porque o sujeito aqui é o espírito rua, que aparece logo adiante, não é? Então, e veio, e aqui é do verbo bo, então veio a mim o espírito rua, conforme dissera, conforme ele falara a mim. O outro verbo, vatahamideni, aqui está no imperfeito, do rifio, e aqui a terceira feminina singular, porque ruach em hebraico é feminino também, é o mesmo sujeito lá do início do versículo 2, e aqui o sufixo da primeira singular comum. E aqui sim nós temos o vaf consecutivo. Tá? Vaf consecutivo e, portanto, a tradução seria e o Espírito me fez ficar em pé, al raglai, ficar sobre os meus pés. A segunda parte do versículo, Vaeshma et mitdaber elai. Vaeshma é a primeira pessoa do singular do imperfeito, do verbo chamar, e aqui o vaf consecutivo, então ouvi, ouvi, e medaber, esse verbo, o et aqui é um sinal do objeto direto, não é? Mas medaber, a forma é um particípio do hitpael, do verbo diber. O Dagesforte, depois do mem, está indicando que houve uma assimilação do tal do hitpael. O mem é próprio do particípio do hitpael em hebraico. Então, midaber significa, diber significa falar. No hitpael significa conversar. Estabelece uma interatividade, pode haver um diálogo. É interessante que é muito raro no texto bíblico. Aparece mais 2 vezes em Ezequiel e a única vez fora de Ezequiel aparece em Números, no capítulo 7 de Números,
particularmente no versículo 89, que é o último versículo de Números, onde Deus aparece no tabernáculo, no Santo dos Santos, falando entre os querubins com Moisés. Aí aparece o verbo nesta configuração de um hitpael. E ali Deus conversa com Moisés, ali Deus se revela a Moisés e aparentemente de uma forma dialogal. É o que aparece aqui com Ezequiel. É interessante que o verbo aqui quer apontar então para esse diálogo, né? Nós sabemos que lá no capítulo 21, versículo 28, Ezequiel cai com o rosto em terra. E assim como acontecerá com João, lá em Apocalipse, no versículo 17 do capítulo 1, não é? Esse é o mesmo Espírito que vai a João. E esse é o mesmo Espírito que, inclusive, ressuscita a Jesus, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 8. E esse Espírito levanta Ezequiel, levanta sobre os seus pés, o põe em pé, de sorte que ele possa ouvir o que esse Espírito tem a dizer. Vamos então para o versículo 3. Vaiomer Elai, Ben Adam, Sholeach Ani Oteka El Benei Israel. E disse para mim, e aí é o mesmo sujeito, não é? Filho do homem, Sholeach Ani. Sholeach é um particípio do cal, do verbo shalach, né? É um particípio masculino singular, e tecnicamente, normalmente, o particípio vem depois do sujeito. Essa é uma característica, na maioria das citações do particípio em hebraico, no texto bíblico, mas aqui você tem uma inversão. Inversão exatamente para dar ênfase a ani, eu estou te enviando. Tá? E aqui o verbo shalach é um verbo importante porque é um verbo que usado para o chamado profético, e ela aparece lá em Isaías, no capítulo 1, no capítulo 6, versículo 8, depois aparece lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 7. Né? Então, o profeta não é um profeta que se disponibiliza para o chamado de Deus, mas Deus o chama, e essa é a vocação profética. É interessante que os falsos profetas no texto bíblico jamais são endereçados com esse tipo de verbo. Não é? Ao contrário, eles são denunciados exatamente por não terem sido chamados. Esse mesmo termo aparece, é traduzido pela Septuaginta por apostelo, e é um termo que aparece no Novo Testamento com frequência nos evangelhos e de onde vem a palavra apóstolo. E eu estou te enviando a ti, Boteká, El Benei Israel, aos filhos de Israel. É importante aqui, filhos de Israel, está qualificando qual é a audiência, qual é o universo, qual é o objeto, não é, do envio. Aqui, Israel, aqui, como nós sabemos, é um nome dado por Deus por ocasião do batismo de Israel. Esse batismo ocorreu lá em Gênesis 32, no encontro de Deus com Jacó. E ali, no Vale de Jaboque, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, que você fala aqui, Benei Israel, a referência é ao povo de Deus, ao povo da aliança. Né? Israel aqui, então, está englobando as 12 tribos que já se espalharam pela Assíria, cuja identidade mais ou menos se perde na história. Refere-se também aos exilados que estão na Babilônia, enfrentando dificuldades das maiores de toda a espécie, e inclusive espirituais, e refere-se também àqueles que ficaram em Jerusalém. É um resto que fica lá e que se mistura, ou foram misturados com outras gentes daquele período. Então, este é o
objeto da missão, objeto da mensagem Benei de Israel, filhos de Israel. A outra sequência, El Goyim ha-moredim asher maredu bi. Literalmente fica assim, El Goyim, as nações. Agora, aqui não está num construto e nem está num sentido atributivo, ou seja, aqui parece que ha-moredim está num aposto. As nações, vírgula, as rebeldes, o verbo marad significa rebelar-se, né? E aqui hamoredim, os rebeldes, e há alguns que afirmam que talvez a expressão hamoredim indique o superlativo, ou seja, os mais rebeldes. Então, as nações, vírgula, as mais rebeldes, vírgula, que se rebelaram contra mim. Então, Israel estaria sendo colocado aqui dentro de uma situação bastante crítica do ponto de vista da relação com Deus. Tá? Goi, como nós sabemos no Antigo Testamento, em geral, mas nem sempre designa este povo não israelita, uma nação não israelita, ao contrário de Am, que é muito mais uma entidade mais cultural, mais religiosa, enquanto que Goi seria uma entidade mais política. Né? Israel seria ambos, Am de um lado e Goi de outro. Né? São nações rebeldes. Então, implica que as 12 tribos, implica as 3 tribos lá do sul que ficaram, Judá, Benjamim, Simeão, e os 2 reinos do norte, evidentemente, que se separaram. Né? A ideia aqui de pagão pode estar implícita nesse contexto. Né? Tal é o grau de infidelidade do povo de Deus. Né? Quer dizer, sem a fidelidade à aliança, sem a fidelidade ao batismo, o povo de Israel se tornava muito próximo de ser uma nação pagã como as demais. Tá? Então, veja aqui que Ezequiel não é chamado para pregar uma congregação normal, uma congregação abertamente cristã. Né? Também ele não é chamado para ser missionário numa cultura estranha, numa cultura pagã, mas ele é chamado para uma comunidade da aliança de Deus que se rebela contra Deus. O verbo marad, na sequência do versículo, é um sinônimo do verbo pachá que vem mais adiante, não é? Porque se rebelaram contra mim. Na sequência o versículo diz, Rema va'abotam pacheu bi at esem hayom hazeh. Rema, eles, va'abotam, eles e os seus pais, eles, os pais deles, avot vem de av, e aqui você tem o plural masculino, plural, a terminação é feminina, mas envolve aqui o plural masculino. Então, eles e os pais deles, pacheu, um cal perfeito, terceira masculina, no contexto é terceira masculina plural, do verbo pachá. Pachá também, de novo, como disse, é sinônimo de rebelar-se, só que Pachá é uma rebelião ainda mais específica, é a rebelião contra o rei. O hebraico tem 3 substantivos que caracterizam o pecado. O mais comum é hatat, que significa não chegar ao alvo, não ter força para cumprir ou atingir o alvo. Né? Avon, que é a iniquidade ou a culpa com a qual se nasce. E o terceiro é pachá, ou pechá, que é o substantivo, que é exatamente a rebeldia contra o rei, cuja implicação pode levar à morte. Então, rebelaram-se contra mim ad etzem. Etzem em si significa osso. E aí você pergunta o que faz um osso no meio desta situação toda, né? Mas aí você tem você tem aqui uma expressão idiomática no hebraico, não é? Etzem quer dizer significa precisamente, exatamente estruturalmente
significa isto. Então, talvez a tradução seria assim, precisamente este dia. Então, rebelaram-se contra mim precisamente este dia. Significa uma atualidade da rebelião. Versículo 4. Ve-habanim kisei panim ve-hiskei lev. Ve-habanim, e os filhos, né? Aqui é uma frase nominal, né? E os filhos são kisei panim. Keshei panim, o substantivo está no construto plural masculino, vem do verbo kashe, e kashe significa duro. Literalmente é duros de rosto, duros de faces. Panim é faces, não é? É como se você, numa situação, apertasse os maxilares para que eles demonstrassem a dureza da sua situação, do seu sentimento, não é? Muito similar àquela expressão mais comum no texto do Antigo Testamento, que fala sobre, o texto fala sobre dura cerviz. São termos similares, não é? Então a descrição, assim, os rostos não apenas estão aí, são impassíveis, são rostos que são imóveis com relação à mensagem do profeta, como também há uma certa hostilidade, como há uma ameaça envolvida aqui. E a segunda parte, que vê Hikskei lev, hazak é o verbo, e aqui você tem o construto plural também desse verbo, ligado desse substantivo, né? Ser forte, então, ser um coração forte, mas, na verdade, o contexto não mostra um coração forte, mas é um coração obstinado, ou seja, um coração duro de novo, né? É interessante que essa mesma expressão apareceu lá em Êxodo, durante as pragas, quando o faraó endurece o seu coração. Essa expressão. Então aqui seria a dureza, as durezas do seu coração. Lá no capítulo 36 de Ezequiel, no versículo 26, aparece a expressão coração de pedra. Quer dizer, é um coração duro e impenitente, não é? Obstinado. E esse coração de pedra será substituído por Deus por um coração de carne, quer dizer, um coração que realmente é receptivo à mensagem profética. Então você tem aqui nessas duas figuras uma imagem exterior de hostilidade e uma imagem interior de hostilidade à mensagem profética. Na sequência, Ani sholer otecha aleihem, Va'amarta alechem ko amar Adonai Yahweh. Ani sholer, aqui você tem o mesmo particípio, só que agora está numa ordem normal do hebraico. Eu estou te enviando, oteká, aleihem, para eles, ve'amarta. Esse vav é um vav consecutivo com o perfeito, e a forma que está na segunda pessoa masculina singular do perfeito, e com o vav consecutivo, então, inverte-se a tradução. E falarás a eles, ou dirás a eles. Dirás o quê? E agora vem qual é o núcleo da mensagem. Ko amar Adonai Yahweh. Assim diz Adonai Yahweh. Assim diz o Senhor Deus. A expressão Adonai, essa expressão toda é muito típica de Ezequiel. Ela aparece, normalmente, que 217 vezes no livro de Ezequiel, e é um tipo assim de praticamente uma assinatura de Deus, né, em Ezequiel, não é? E é uma contraposição ao que aparece no versículo 2, capítulo 1, a expressão Ben Adam. Quer dizer, Adonai Yahweh Ben Adam.
o que deve se chamar a atenção aqui é com respeito à palavra Adonai. Não é nome de Deus, mas é um título que é dado a Deus, que Deus dá a si mesmo. E Adonai tem a palavra Adon, na linguagem comum, na linguagem social, significa um senhor, uma posição hierárquica em relação ao senhor, a um escravo, em relação do rei, em relação aos seus súditos e assim. E é uma expressão que se usa, Adon, em relação a homens e em relação a Deus. Agora, quando usado em relação a Deus, sempre aparece Adonai, com Kametz e Yod. Se for com relação a plural de homens, a Adonai, então seria com Patach e Yod, mas isso é mais raro no hebraico. Então, esse Adonai aqui mostra uma característica, um atributo de Deus como Deus supremo, Deus soberano. Naquele contexto é importante porque o povo de Deus está esfacelado, fragmentado, parece que Deus os desampara e que ele não é mais soberano, que não é mais supremo. E, na verdade, Adonai está mostrando que ele está no controle da vida e da história do povo de Deus. Já a expressão Yahweh, que aqui aparece com a vocalização de Elohim, porque toda vez que aparece Adonai, Yahweh, então Yahweh aparece aqui não com a vocalização de Adonai, mas com a vocalização de Elohim. E Yahweh é o nome dele. Yahweh é o nome dele, como é o nome de cada um de nós. É o Deus da aliança, o Deus que se comunica, não é, pessoalmente com o seu povo. Então, esta é a mensagem. Assim diz o Senhor Yahweh. Versículo 5. Vehema, im ishmeu veim ichedalu, ki beit meri hema. Vehema, ele diz, eles, im ishmeu, se ouvirem, Ishmeu é um imperfeito, a terceira masculino plural do verbo chamar, imperfeito do cal. Então, se eles ouvirem, veim ichedalu, ou se, e aí o verbo hadal significa recusar, recusar-se a ouvir, ou não dar atenção àquilo que deveriam ouvir. E se eles se recusarem a ouvir, ki beit meri hema, porque são casa de rebelião, meri é rebelião, vem do verbo mará, que apareceu no versículo anterior, porque são casa de rebelião, não é? Então, essa é a razão porque eles não ouvem, são casa de rebelião. Ve yadeu ki navi haya betokam. Mas, talvez esse vá seja mais assim, mesmo assim, se querem ouvir ou não querem ouvir, porque eles são casa de rebelião, mas saberão, yadeu, o vaf é consecutivo, o verbo está no perfeito, e o imperfeito, a terceira masculina plural do cal do verbo yadá. Mas saberão que um profeta, hayá betokam, um profeta ouve ou esteve no meio deles. Aqui está a razão, então, final desta mensagem profética de Ezequiel. A pregação de Ezequiel é uma pregação que deve ser feita com urgência, é uma pregação indispensável e quer seja ouvida ou quer não, o profeta não deve adequar a sua mensagem, ele recebe a incumbência, ele vai fazer, exercer o seu ofício, né? Mas ele não deve adaptar a sua mensagem, quer dizer, no sentido de que ela seja agradável aos ouvidos, não é? Ou à cultura religiosa da sua época, não é? Se o povo ouvir e crer, né, será unicamente pela eficácia dessa mensagem, pela eficácia dessa palavra
como ela é. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Ela é a única que põe o profeta em pé, é a única que ressuscita as pessoas, não é? É a única que realmente faz com que o coração mude, não é? Então, esse conhecimento de Deus, não é? Essa mudança de coração vem do ensino profético da palavra de Deus. E essa é a mensagem que Ezequiel tem. É interessante que o evangelho para o dia de hoje é Marcos 6, e lá Jesus está ensinando, Jesus está pregando para os seus, ele está em Nazaré, mas o seu povo fica escandalizado com ele. Ele é um profeta da casa que não é aceito pela sua própria casa. Ele diz isso, não é? E esse desinteresse que o povo mostra pela mensagem de Jesus e pelo próprio Jesus, realmente faz com que Jesus fique admirado do seu povo, da sua cidade. Então, o ofício de Ezequiel realmente não termina com esse anúncio, com a sua pregação profética, com a sua proclamação. Nos versículos seguintes, nós vamos ler no capítulo 2 que Deus pede que o profeta coma o rolo de um livro em cujos ambos os lados está escrita a palavra de Deus. E o profeta come esse livro. E esse livro é para ele gosto de mel. É interessante essa imagem, né? Jesus também, em Marcos 10, portanto, 4 capítulos mais adiante do Evangelho de hoje, Jesus também se diz lá que ele bebeu o cálice de lamentos e o cálice de ais que vem da rebelião do povo, que vem da rebelião de Israel e que vem da nossa própria rebelião. Bom, em troca de tudo isso, né, em troca de toda esta realidade bastante conturbada, Israel e também nós recebemos o cálice da bênção e o pão da vida, que são obtidos com o cumprimento da obra profética de Jesus Cristo na cruz. Então, Jesus é o profeta, né? Jesus é a mensagem que está no meio de nós. Deus abençoe a sua pregação.